E a gente continua nesse assunto com a repercussão política agora do início da pena, do cumprimento da pena pelo ex-presidente e também militares que pela primeira vez estão presos e vão cumprir pena por tentativa de golpe de Estado. Rodrigo Orengo chegando aqui com a gente. Orengo, boa tarde para você. Os advogados se surpreenderam com a decisão. Havia uma expectativa de que essa determinação, a declaração do trânsito em julgado, fosse feita somente em dezembro, mas, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes, seguindo um rito aí objetivo, rápido, acaba determinando o início do cumprimento da pena. Quero que você traga aí as primeiras repercussões políticas dessa decisão. Reação imediata, viu, Adriana? Boa tarde a você e a todos, porque aqui no Congresso Nacional é uma caixa de reverberação, né? E o primeiro a se manifestar foi justamente Flávio Bolsonaro, que tinha visitado o pai mais cedo, né, classificando a decisão como absurda de deixar o ex-presidente na superintendência da Polícia Federal. Agora, conversando com aliados do ex-presidente, a avaliação é o seguinte: menos pior. O pior seria realmente o presídio da Papuda. Tem que lembrar que a Superintendência da Polícia Federal já tem ali uma estrutura dedicada, inclusive com acompanhamento médico, e fica em frente justamente ao setor hospitalar aqui em Brasília, muito próximo onde o ex-presidente se atende no hospital aqui na capital federal, né? E tem outro ponto também, que o presidente fica isolado, ele não fica ao lado de outros presos, o que também poderia ser um risco. Então já existe ali uma estrutura, não é nem uma cela, é uma sala que foi preparada para o presidente e há toda uma estrutura já pronta, então sem movimentações. Aliás, essa era uma preocupação da Polícia Federal, ficar circulando com o ex-presidente aqui em Brasília. Então, a audiência de custódia foi lá, amanhã terá outra audiência de custódia por videoconferência, a perícia foi feita lá também na Polícia Federal e o presidente permanece por lá e vai poder receber a visita, por exemplo, de familiares. Já recebeu a visita do filho, dos filhos e também da esposa. Agora, Adriana, a gente sabe que no contexto político do Congresso Nacional há um movimento dentro da oposição que agora ganha força, que é de tentar pressionar pela pauta da anistia. Mas a reação que a gente vê hoje no comando da casa e principalmente no Centrão é que não há adesão neste momento para pautar este assunto. Então, teve até um desentendimento aí entre a liderança do PL com o comando da Câmara, no sentido de uma pressão para pautar esse assunto, mas agora não há perspectiva, pelo menos nesta semana, de votar esse tema. O que a oposição queria é aproveitar toda essa repercussão da prisão do ex-presidente e agora do cumprimento de sentença para já colocar esse assunto em pauta, mas o que o senador Flávio Bolsonaro cita que são forças ocultas que impedem essa votação, ele está fazendo uma referência a uma reação que existe dentro do Supremo Tribunal Federal para até a possível inconstitucionalidade dessa matéria, desse debate. E o que a gente vê na Câmara é que não há hoje um movimento de, inclusive, levar esse assunto adiante. Tem aquela pauta que é da dosimetria, essa sim teria uma aceitação maior dentro da casa e externamente, mas a oposição não quer discutir esse texto, quer, inclusive, numa estratégia, levar esse assunto para o plenário para tentar mudar por emendas, né? Por enquanto, sem agenda aqui no Congresso Nacional para esse tema, a oposição vai continuar pressionando. Orengo, o fato é que o governo não quer que seja pautada nem anistia, nem dosimetria, não quer discutir esse assunto e considera que o caso está encerrado com a decisão do Supremo e agora o início do cumprimento das penas. Os apoiadores de Bolsonaro não querem discutir dosimetria, porque o que eles querem de fato, eles não estão preocupados com os outros condenados, em reduzir penas dos outros condenados, eles estão preocupados em anistiar Bolsonaro, então o que eles querem é anistia, e o preço de botar anistia em pauta ficou muito alto, né, para o presidente da Câmara, Hugo Mota, depois do final de semana que nós tivemos, depois da violação da tornozeleira eletrônica, a gente falava disso aqui ontem, hoje, inclusive, saiu o laudo da perícia na tornozeleira, que fala em uma tentativa de violação ali grosseira, feita por uma pessoa que não tinha habilidade com um ferro de solda, o que era visível pela imagem, estava evidente a violação, não tinha, mas seguindo o rito da lei, aí foi feito o laudo da perícia que constatou o que a imagem já provava com muita clareza. Mas eu quero aproveitar a sua presença aqui, Orengo, só para a gente analisar o contexto político dentro do Congresso agora, de uma outra perspectiva, que é, ao mesmo tempo que tem esse embate entre governo,
apoiadores de Bolsonaro e o presidente Hugo Mota em torno das discussões anistia ou dosimetria, tem uma situação delicada do governo que a gente também tratou aqui ontem no Entre Nós e que agora a gente acabou de ter um outro episódio, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao lado do senador Otto Alencar. A gente transmitiu aqui ao vivo o momento em que eles declaravam ali as datas para a sabatina de Jorge Messias, o advogado-geral da União, indicado para a vaga no Supremo. 10 de dezembro já a sabatina. Um prazo para quem foi tão, digamos, mal recebido por Alcolumbre, né? Nem se falaram, e a declaração foi por meio de uma carta aberta e a resistência, a oposição de Alcolumbre ao nome de Jorge Messias muito forte. É um prazo muito curto para conseguir votos e também isso melindra ali a relação do governo Lula com o Congresso, né? Chama atenção, Adriana, chama atenção uma reação imediata do Senado Federal pautando esse tema. O governo já trabalhava, inclusive, com um calendário, deixando para o ano que vem, lá para fevereiro, depois do recesso parlamentar, para ter bastante tempo daquele famoso beijamão, né, do indicado indo lá visitar gabinete por gabinete, tentar ali uma aliança maior para aprovação do nome. E isso indica que o indicado do presidente vai ter realmente uma resistência maior dos parlamentares, vai ter menos tempo para avançar ali com uma campanha pela candidatura. Agora, tem que lembrar que há uma tradição no Senado Federal, que sempre o indicado do presidente é chancelado e aprovado. Isso acontece desde o governo Floriano Peixoto, quando tivemos o último rejeitado. Então, o governo tem pouco tempo para trabalhar esse nome, as resistências já estão públicas e postas, é um momento aí de mobilização da base e a gente sabe que há um clima azedo hoje dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Então vai depender realmente dessa tentativa de mobilização do governo para conseguir pelo menos uma margem aí para aprovação. O presidente Lula vai ter que gastar capital político para se empenhar nessa negociação, senão a gente vai estar prestes a ver essa tradição aí que você citou, Orengo, ela pode ser quebrada. Vamos aguardar. Obrigada, viu? Grande abraço. Obrigado, até mais.